Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo. Ô, glória, o negócio tá bom, né, irmão? Tem que marcar uma vigília aí, meu irmão, porque é muito profeta, muito vaso. Vamos marcar uma vigília em nome de Jesus aí. Só aqueles que são fortes em Cristo Jesus aí, são filhos do Eterno. Levante a mão para cá, por favor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por a manifestação do seu poder no nosso meio nessa noite, Senhor. Mas agora é chegado um momento crucial, Senhor, que é a tua palavra. Use o teu servo, Senhor, diácono Otávio, Senhor, como sempre tem usado, Senhor, mas hoje, Senhor, mais intensamente, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Que saia o homem e entra o Senhor, Pai querido, e que na medida que ele for trabalhando para ti, Senhor, trabalha para ele. Trabalha, Senhor, nos sonhos do teu filho, nos projetos, Senhor, da vitória. Abre essa porta que o teu filho tem clamado a ti, Senhor, e honra o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a resposta do Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui hoje nessa noite, juntamente com os irmãos desta casa, louvando, exaltando a esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Já é a segunda vez aqui que eu venho a essa casa com essa incumbência de ministrar a palavra do Senhor. É sempre bom quando estamos entre amigos, entre irmãos, estamos aqui entre vários conhecidos. Está ali o Lohan, trabalhador Lohan, grande pregador da palavra do Senhor, irmã Aurinéia, Heloísa, a missionária Zoe ali no colo da sua vovó. É um privilégio quando podemos estar na casa do Senhor e ainda mais servindo a noiva de Cristo. Então, é um privilégio estar aqui hoje nessa noite com você, adorando a esse Deus que continua nos sustentando, continua nos abençoando. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem veio ouvir o Senhor hoje nessa noite? Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no seu penúltimo capítulo, no seu capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, seu capítulo 30. Deus tem algo para falar hoje nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos ler 7 versículos, do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi, foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E muito Davi se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi.
Toma o seu assento aí, glorificando e exaltando ao Senhor. Vire aí para o irmão que está do seu lado e fala: hoje, nessa noite, Deus irá lhe ensinar a lidar com os ataques inesperados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, me dê aí alguns minutos da sua atenção para fazermos a exposição desta palavra a qual lemos, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você na noite deste dia. Prometo que não vou me alongar muito, mas quero falar da palavra do Senhor à sua vida hoje nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é uma passagem geralmente muito conhecida, muito falada, muito pregada, onde está falando sobre o retorno de Davi a Ziclag. Nós entendemos que o capítulo 30 já é o desenhar, já é o início de uma história onde Davi está voltando à sua cidade, onde Davi está voltando ao seu lugar de refúgio. Todos nós sabemos que Davi ainda estava preocupado com certas questões. E que questões eram essas? Saul, a todo momento, ainda intentava contra a vida de Davi. Saul ainda queria a cabeça de Davi. Saul, a todo momento, perseguia Davi por não aceitar que Deus não estava mais sobre o seu reinado, por não aceitar que Deus havia escolhido outro para que viesse a tomar o seu lugar. Nós entendemos que o capítulo 29 está falando de quando Davi ele marcha com Aquis contra os israelitas. Entenda bem, Davi, no capítulo 17, ele está derrubando o gigante do lado dos israelitas. Agora, no capítulo 29, por causa de algumas circunstâncias, ele se vê refugiado dentro do exército dos filisteus. Ele bate na porta de Aquis e pede asilo por não haver segurança na sua própria terra. Eu entendo que ele vai para o outro lado da história. Ele vai lutar agora com os filisteus, ele vai lutar pelos filisteus. Só que naquele momento a guerra era justamente contra os israelitas. Davi estava do lado errado, Davi estava no lugar errado e no momento errado. E ainda mais iria confrontar-se, iria travar-se uma guerra contra o povo a qual ele era oriundo. Nós entendemos que o capítulo 29 vai falar de quando Davi ele se coloca para guerrear, quando Davi se coloca para lutar, mas Davi não chega até o campo de batalha, porque dentro do cenário que ele estava vivendo, alguns homens vão chegar até Aquis e vão dizer: Aquis, não é este o mesmo Davi, a qual gritaram bastante que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? Aquis vira para eles e fala: é este mesmo Davi. E eles perguntam então se esse mesmo Davi teve a capacidade de matar Golias. Com certeza, quando nós travarmos a batalha, ele irá virar-se contra nós e irá matar nós, que somos filisteus. Eu entendo que Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Eu entendo que Deus ele tem as suas particularidades. E para nos arrancar do local a qual nós nos colocamos sem a permissão de Deus, ele usa de diversas formas. Davi estava no lugar errado, no momento errado e com gente errada. Mas para Deus arrancar Davi no meio da roda errada e no meio do povo errado, ele ainda cria algumas situações. Eu vim aqui debaixo de uma autoridade de Deus nessa noite para te dizer que por mais que você insista em viver nos lugares a qual Deus não lhe proporcionou, ele ainda te tira de lá de uma forma ou outra. Deus ainda arranca pessoas do teu lado para você entender que você não escolhe com quem você anda, você não escolhe com quem você se relaciona. Por mais que haja uma insistência em permanecer no erro, Deus ainda cria situações no local que você vive. Davi estava com gente errada no lugar errado. Só que olha o que vai acontecer. O povo
que estava no exército inimigo, que fazia parte do exército inimigo, começou a desconfiar de Davi. Falou: olha, não é ele que um dia lutou lá pelos israelitas e agora vai lutar por nós? Não, de uma hora para outra isso vai dar errado. De uma hora para outra as coisas não vai dar certo. Por quê? Porque eu entendo que Deus é especialista em partir conexões que a gente fez no meio do caminho. No meio da nossa caminhada, a gente se relaciona com tantas pessoas. No meio da nossa caminhada, a gente se relaciona com diversos indivíduos. Mas Deus está falando: você é especialista em juntar a pessoa errada do teu lado, mas eu sou mais especialista ainda em te tirar do meio delas, para te mostrar que você é diferente, para te mostrar que eu te escolhi com um propósito diferente. Agora Davi está do lado oposto, e nem do lado oposto ele é aceito. Por quê? Porque eu entendo que Deus ainda nos torna ameaça dentro dos lugares errados. Davi não estava sendo forçado a lutar contra os israelitas. Estava ali por uma escolha dele. É quando Deus usa da sua sabedoria, da sua onisciência. A gente quer permanecer no erro, mas Deus vai mexer com a mente de quem combina no erro conosco para nos ter como uma ameaça. Quem está no mesmo erro que a gente, uma hora vai olhar para a nossa vida e vai dizer: ele não serve para estar aqui, ele não serve para andar com a gente, ele não serve para cometer o erro com a gente. Deus está falando: a marca que ele tem sobre a tua vida é tão grande que mesmo quando você insiste em ficar e em estar em lugares errados, você ainda continua sendo uma ameaça. Você continua sendo uma ameaça, não, mas uma hora ela vai entender que o lugar dela não é aqui. A gente precisa se livrar dela, a gente precisa se livrar dele. Não é as coisas que estão dando errado, é Deus que te torna uma ameaça dentro dos lugares a qual você não é para ficar, Deus dos lugares a qual ele não direcionou para você estar. Deus ainda pega a tua vida e te torna uma ameaça para os inimigos que você senta do lado para comer. Aí como é que a gente vai entender isso? Eu estou compactuando com o erro, eu sei que eu estou fazendo errado, mas nem o errado eu consigo fazer, porque Deus me coloca como uma ameaça. Não era o momento e o lugar de Davi. Davi tinha que entender isso. Aquis vira para ele e fala: olha, Davi, para mim você é como se fosse um anjo do Senhor, mas os homens não querem que você lute. Davi reúne a sua tropa, Davi reúne os seus homens. Aquis fala: pela manhã você se levanta e retorna, porque essa luta não é para você. Pela manhã você se levanta e volta, porque essa luta não lhe cabe. Davi reúne os seus homens, reúne aquilo que era seu. Pela manhã levanta e vai voltar para Ziclag. Aí nós entramos no capítulo 30. Aí nós entramos no capítulo a qual lemos hoje nessa noite. Ziclag era a cidade de refúgio de Davi. Havia problemas, Davi ia para Ziclag. Havia perseguições, Davi entrava em Ziclag. Havia problemas na sua vida, até mesmo pessoal, Davi corria para Ziclag. Ziclag era um lugar de refúgio. Ziclag era o quarto secreto de Davi. Só que eu entendo que enquanto Davi estava voltando para lá, os amalequitas já haviam passado por lá. Enquanto Davi está retornando, os amalequitas já tinham passado por lá, já tinham destruído tudo, roubado as mulheres e os filhos daqueles homens e de Davi também, e pôs fogo na cidade. Eu entendo que a pior coisa que nós sofremos é quando o nosso lugar de segurança é invadido. A pior coisa que a gente tem é quando o único lugar que a gente tem um momento de paz,
acaba sendo invadido e até dentro dele o caos se instaura. E até dentro dele as coisas começam a dar errado. A gente percebe uma coisa: é tirado as mulheres de Davi, são tirados os filhos de Davi. Era como se os inimigos estivessem para Davi: eu tiro de dentro do teu lugar de segurança a tua oportunidade de gerar, e até mesmo aquilo que você já gerou, eu arranco do teu lado. Você não tem respaldo de ninguém, você não tem respaldo de nada. O cenário, quando Davi chega, era de terror, o cenário era de horror. O fogo estava dominando a cidade. Nós conhecemos o fogo, sabemos que por onde o fogo passa, ele deixa uma marca. Os amalequitas naquele momento estão querendo marcar para sempre a história de Davi. A pior coisa é quando a gente é atacado de surpresa. Há uns ataques que a gente espera, há uns ataques que a gente aguarda, a gente até monta a nossa defesa, mas o pior momento é quando a gente não espera e as coisas começam a dar errado. É quando a gente menos espera e um furacão chega, coloca tudo de cabeça para baixo. É sobre isso que eu vim falar para você hoje nessa noite. Porque é muito fácil eu lidar com os ataques que eu já espero. É muito fácil eu lidar com os embates que já estão programados. A dificuldade que a gente tem é se portar diante de um ataque que a gente não esperava. É se portar diante de uma situação que não estava no nosso cronograma para acontecer. Davi chega em Ziclag, está tudo destruído. A palavra do Senhor vai dizer que o cenário era tão triste que um monte de homem de guerra, homem que matava na ponta da faca, homem que era corajoso, homem que matava os outros só no olhar, quando chega dentro de Ziclag, aqueles homens fortes, guerreiros, perdem até a força para chorar. Choram demais. Choram e deixam as lágrimas fazerem parte da sua caminhada. Porque há momentos na nossa vida em que por a gente estar sempre na frente, por a gente sempre estar de pé, pela gente pregar, pela gente cantar, pela gente dirigir, as pessoas acham que a gente é de ferro, é de aço inoxidável. Nada pode acontecer, nada pode nos abalar. Só que eu sirvo a um Deus que entende os nossos momentos de crise e não nos culpa por senti-los na pele, e não nos culpa por sentir no nosso âmago e no fundo da nossa alma. Eu vim hoje, nessa noite, trazer uma palavra para você. Você não é de ferro. A tristeza faz parte da tua vida, o choro faz parte da tua caminhada, a tristeza faz parte do teu cotidiano. Há um momento seu com Deus. Sendo sincero, tem hora que o cenário que a gente vive acaba com o nosso psicológico. A gente não gerencia mais nada. Tem momento que a gente carrega tanta coisa que a gente, numa hora da nossa caminhada, precisa colocar tudo para fora. Já está fazendo mal demais para a gente. Só que o interessante é analisar, através da Bíblia, o cenário que estava instituído. Por quê? Porque há uma normalidade, o choro. O choro é algo normal. Quando a gente está triste, a gente chora. Quando a gente está chateado, a gente chora. Mas uma coisa anormal é eu permanecer no meu estado de tristeza, sem tomar uma posição quanto a isso. Deus está falando, tristeza é normal, mas tristeza que te tira do culto já é outra coisa.
Tristeza acontece, mas a tristeza que lhe arranca a vontade de toda semana estar aqui se derramando aos pés dele é totalmente diferente. Eu tenho uma palavra de Deus hoje nessa noite. Por mais que você chore, por mais que o pranto faça parte da tua caminhada, tristeza nenhuma pode te tirar a vontade de todo domingo, toda quarta, toda sexta se levantar e vir até esse lugar dizendo: Senhor, eu não consigo, é por isso que eu estou aqui. Senhor, eu não gerencio, é por isso que eu estou aqui. Espanta essa tristeza que quer fazer você se trancar dentro de casa. O altar ainda tem cura para a tua vida, o altar ainda tem cura para a tua história. Dentro de casa a cura não me alcança, mas quando eu venho para cá e tenho a certeza que é no altar que eu busco as forças que eu precisava, eu me coloco de pé. O espírito de todo mundo está desanimado, não tem ânimo para nada. Acabamos de perder. As coisas tomaram outro rumo. E é como foi falado hoje aqui nessa noite. A perda, em alguns momentos, acaba fazendo parte da nossa vida. Como foi citada a viúva de Naim, aquela mulher é uma mulher traumática. Ela tinha medo do quê? Ela tinha medo da morte. Porque uma vez a morte chegou dentro da casa dela e tomou seu esposo. Capítulo 7 de Lucas vai dizer quando a morte bate na porta dela de novo e agora arranca o seu filho. Quando vemos o encontro dela com Jesus, a gente sempre prega pelo garoto que estava morto e levantou, mas esquecemos de falar da cura de uma mulher que vivia sob traumas. E quando estava na porta de Naim, caminhando para um velório, caminhando para um cemitério, se encontrou com alguém que pôde reverter a sua situação. Até a porta de Naim, o trauma dominou. Até a porta de Naim, o trauma acabou com a vida daquela mulher. Mas na porta de Naim havia um Deus que estava ali e falou: daqui a morte não passa, daqui a morte não entra. De Naim para lá tem um Deus que está decretando vida hoje nessa noite. E aonde o trauma quiser se enfiar, ele vai ter que voltar, porque é um Deus que está liberando vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família, vida sobre os teus filhos, vida sobre os teus ministérios, vida sobre a tua casa. O trauma da morte não vai te desequilibrar, o trauma da perda não vai te desequilibrar. A gente serve um Deus que dá vida. Glória a Jesus. Era a mesma coisa para ela. Estava saindo de Naim para enterrar. Já estava acostumada com o velório, já sabia como era o roteiro, o cronograma dela. Ela já sabia enterrar, chorar de novo. Mas só que no meio da agenda da morte havia um Deus que estava impedindo o cronograma dela de dar certo. Porque às vezes o nosso cronograma vai dar errado. Às vezes a gente levanta dizendo: não vai dar certo, vai morrer, perdi de novo. Só que enquanto a gente está fazendo a nossa agenda de perdas, Deus está levantando-se para dizer: aonde você pensa que a morte vai reinar, eu sou o dono da vida e entro. Aonde você pensa que Satanás vai fazer arruaça, eu ainda sou o Deus que trago restauração. Livro de Lucas capítulo 4
versículo 27, porque ele foi chamado para tirar os que estavam oprimidos, ele foi ungido para trazer cura aos doentes, ele foi ungido para trazer libertação aos cativos e oprimidos. Se o cronograma do inferno era matar e roubar e destruir, há um Deus que está quebrando as sentenças do inferno para dizer: hoje tem vida e vida com abundância, hoje tem vida para a tua casa. Oh, glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 30. Davi está seguindo naquele momento triste. Vai chegar um momento em que Davi se vê totalmente angustiado. Por quê? Porque a mentalidade dos homens que estavam com eles era: já que a gente perdeu mulher, já que a gente perdeu os filhos, alguém vai ter que se responsabilizar por isso tudo. O ânimo de Davi estava deteriorado. Por quê? Porque os homens que eram seus amigos no campo de batalha, quando vieram e chegaram e viram a crise chegar, procuraram a morte dele, dizendo: agora a gente apedreja Davi. Por que os momentos de crise são importantes na nossa vida? Eu te explico. Para você entender que quem está do teu lado no momento de vitória nem sempre vai estar quando a crise atingir ele também. Enquanto a crise atinge a tua vida, a gente ora por você, a gente está do teu lado. Só que quando está todo mundo no mesmo barco, sempre a gente vai querer achar um culpado, sempre a gente vai querer achar um responsável. Deus está dizendo: sabe por que as crises acontecem na nossa vida? Para Deus te mostrar os perfis de verdade, para Deus te mostrar como é que as pessoas se portam quando elas começam a perder também. Está pensando que todo mundo é igual Jó? Estou aqui esperando Deus. Está pensando que todo mundo canta aquele hino: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Não. Tem gente que ainda vai olhar para a gente e vai dizer: a culpa é tua, eu vou te apedrejar. A culpa é sua, eu vou acabar contigo. Só que a gente tem que entender que os momentos de crise ainda revelam quem é crente de verdade. Porque o crente de verdade, quando chega no momento de crise, não procura pôr a culpa em ninguém. Só está dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para exaltar. O momento de crise na tua vida vai mostrar quem senta do teu lado para bater nas tuas costas, e depois, quando a crise atinge ele também, procura ocasião contra a tua vida. Só que aí o povo queria apedrejar o líder era Davi. Davi saiu, Davi voltou, agora a culpa está sobre ele. Porque existe acontecimentos na nossa vida que estar num ponto alto, que serve para mostrar o caminho, nos torna certo alvo. Davi ficava nos pontos mais altos. Por quê? Porque ele mostrava qual caminho o povo tinha que seguir. Só que agora o povo está dizendo: não é ele que fica lá em cima? Agora a culpa recai sobre ele. Agora a culpa recai sobre a vida dele. Por isso há uma grande dificuldade em liderar no momento de crise. Porque sempre a culpa vai cair para quem está na frente. Sempre a culpa recai para quem está sentado, para quem está na frente, para quem está na testa da batalha. Por que o povo não quer liderar no momento de crise? Porque sabe que quando está dando certo, o povo está glória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Só que quando as coisas dão errado, o povo fala: a culpa é dele que está na frente, a culpa é dela que está liderando. Deus está falando: eu vou te dar maturidade para ouvir essas respostas e continuar dizendo: se foi ele que me escolheu, se foi ele que me colocou, se foi ele que me resgatou, eu vou para cima, continuando marchando, e ter a total certeza que Filipenses 4,17 vai dizer: aquele que começou a boa obra dentro de mim é fiel o suficiente para terminá-la.
Oh, não joga esse cajado para o lado, não. Agarra nele e fala: por mais que falem da minha vida, eu me coloco de pé para dizer: foi Ele que me escolheu, foi Ele que me capacitou, foi Ele que me colocou. Oh, glória a Jesus, eu tenho uma palavra para você. Davi, no momento, era o alvo de tudo. Tudo estava recaindo sobre Davi. Só que o versículo 6, na sua última parte, vai dizer: todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. A palavra todavia, no português, uma conjunção coordenativa. A palavra todavia significa durante todo o caminho, toda a via, durante toda a caminhada, durante tudo que passar. A palavra do Senhor disse: todavia, Davi se esforçou no Senhor. Porque eu entendo que ainda que o caos esteja instaurado, alguém precisa se levantar. A palavra do Senhor falou: todavia, durante toda a ameaça, durante toda a caminhada, independente do que estava acontecendo em Ziclag e o que falavam a respeito de Davi, Davi se esforçou no Senhor. Abacuque já iria dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais e não haja vacas, ele vai dizer a mesma palavra: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ziclag queimada, o povo ameaçando. Versículo 6. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deus está falando, a palavra todavia vai fazer parte da tua história. Estou enfrentando luta, todavia eu me esforço naquele que me escolheu. Estou enfrentando guerra, todavia eu me esforço naquele que me colocou de pé e não vai deixar que eu caia. Todavia a minha casa parece estar virada de cabeça para baixo, mas se Ele me colocou aqui, Ele cuida aqui, cuida lá também. Todavia, por mais que eu passe por maus bocados, eu me coloco de pé e coloco as minhas forças no Senhor, seu Deus. Sabe qual foi o segredo de Davi? A Bíblia disse: Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deus está ensinando um segredo para a igreja dele hoje nessa noite. Chega de chegar lá dentro de casa e falar: agora a força está comigo. Chega de chegar lá dentro do problema e falar: agora sou eu que comando, agora sou eu que dito as regras. Deus está falando: tenha a sabedoria de colocar as forças em algo que não tenha capacidade de cair, em algo que não tenha capacidade de te colocar no chão. É inviável eu colocar minhas forças em algo que não tenha capacidade de me sustentar. É inviável eu colocar as minhas forças e a minha confiança em algo que não tenha capacidade de me segurar. Jeremias capítulo 17 já iria dizer: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu próprio braço. É como a tamargueira no deserto, não sabe quando vem o bem, habita nas terras secas e vive debaixo do solo salgado. Mas ele também vai continuar dizendo: mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, pois será como árvore plantado junto a ribeiro de águas, que estendem as suas raízes ano a ano, e no ano da sequidão não deixa de dar frutos. Deus está dizendo: em quem você confiar vai estar sendo decretado se você vai ter vitória ou não, porque a palavra do Senhor também diz, gente: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu ainda confio no Senhor dos exércitos.
E aqui eu termino. Davi se coloca de pé. Davi deposita suas forças no Senhor. Davi se levanta. Porque Davi entende que num lugar onde só há tristeza, alguém precisa ter uma posição diferente. E é o que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Eu vou ser só mais um. Se eu choro no lugar que todo mundo chora. Mas eu sou uma pessoa diferente. Quando no lugar onde há choro, eu ainda me levanto para dizer: a gente precisa tomar uma posição. E Deus está falando ao nosso coração. Só choro não vai resultar em nada. Mas quando alguém tem a capacidade de segurar as lágrimas, não deixar a lágrima cair, não deixar a lágrima borrar mais a maquiagem, ficar com o cílio bonito, ficar com a Mary Kay intacta na cara, se levantar para dizer: olha, o choro nesse momento não vai fazer parte das minhas escolhas, é em pé que eu vou colocar as minhas forças no Senhor, é com a cara limpa que eu coloco as forças naquele que é fiel na minha vida. Deus está dizendo: está chorando muito, para de chorar um pouco, controle esse emocional, para dizer: alguém precisa tomar uma posição diferente no cenário onde todo mundo chora. Se todo mundo chora, eu não me junto com todo mundo que chora, eu me levanto para dizer: eu ainda tenho que tomar uma posição diferente. Davi se levanta, encoraja o povo, coloca o povo de pé. Só que ele chega para o sacerdote Abiatar. Enquanto o povo já está dizendo: vamos embora, Davi, a gente precisa resolver isso. Davi chega para o sacerdote e fala: trazei-me o éfode. O éfode, a placa que estava um dos acessórios do sumo sacerdote, que cada pedra em suas cores diferentes representava as tribos de Israel. Antes de Davi se levantar para atacar, ele vira para o sacerdote e fala: trazei-me o éfode, porque eu entendo que me levantar é bom demais, me levantar é necessário, mas melhor ainda é me levantar para consultar ao Senhor qual será o meu próximo passo. Deus está falando: hoje você foi encorajado, hoje você se levantou, mas quando chegar dentro de casa, fala: Senhor, me empresta o éfode. Eu quero saber o que eu faço agora. Eu quero saber qual é o próximo passo. Eu quero saber de que modo eu me coloco agora. Enquanto não tem éfode, a gente só levanta e não sabe para onde vai. Mas quando tem o éfode, a gente pega e fala: Senhor, me dê a rota correta, me dê o caminho a qual eu devo seguir. O éfode era a forma de consultar ao Senhor, que a orientação do céu traz o éfode para perto, que ao ouvir com nitidez traz o éfode para perto. O éfode, a vestimenta que preparava a pessoa que iria ouvir a voz de Deus, porque até mesmo para ouvir orientações do Senhor, eu tenho que estar numa vestimenta diferente. Não falo de vestimenta física, mas falo de vestimenta espiritual. Que ao ouvir a voz com nitidez, comece a trocar as tuas vestimentas espirituais. Comece a se resguardar espiritualmente. E aí você ouvirá com nitidez. E ele fala: Senhor, o que é que eu faço? Perseguirei essa tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor responde: vai, porque alcançá-lo-ei e libertarás tudo o que é teu. O Senhor disse para Davi: Davi, levanta,
corre atrás do que lhe tomaram, porque eu estou te dando força para ir lá no terreno do inimigo e para com mão forte arrancar o que ainda te pertence. Eu vim hoje nessa noite para dizer que Satanás não vai ter o domínio do que lhe pertence. Deus está lhe dando força para se levantar, ir lá e falar: eu vim buscar o que é meu, as minhas esposas estão aí, os meus filhos estão aí, eles me pertencem. Deus lhe dará maturidade para entrar nos cenários inimigos e arrancar de lá o que lhe pertence. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus falou: vai, que tu vai alcançar. Davi se levanta, pega os seus homens. Alguns homens param no meio do ribeiro. E para fechar essa mensagem, Davi encontra um homem que foi deixado no meio do caminho. Por quê? Porque os amalequitas, eles tinham costume de, quando juntavam as suas tropas e seguiam, quem ficava doente, eles não tinham em mente parar para dar auxílio a quem ficava doente no meio do caminho. Quem ficava doente ficava para morrer e eles continuavam seguindo. Só que Davi, indo buscar o que era seu, para no meio do caminho e observa um homem quase morto. Davi alimenta aquele homem e o coloca-o de pé. Por quê? Porque a habilidade dos amalequitas sempre foi abandonar os doentes no meio do caminho. Mas a melhor habilidade de Davi é colocar de pé quem foi desprezado, colocar de pé quem viveu por muito tempo doente. Deus está falando: a igreja não tem que se portar como a amalequita. A gente não deixa no meio do caminho quem caiu. A gente não deixa no meio do caminho quem errou. A gente não deixa no meio do caminho quem ficou doente. A gente é igual Davi, vê a pessoa doente e fala: quer comida? Eu te dou. Precisa de alguma coisa? Eu te dou. Chega de querer abandonar a pessoa doente no meio do caminho. Mas doente dá trabalho, doente é manhoso, doente é teimoso. Mas a igreja que foi chamada pelo Senhor ainda é hospital, é porta de emergência para receber os doentes, porque Lucas 19 já iria dizer: o Filho do Homem, ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. Se a igreja não tem a função de hospital, ela só serve para ser um teatro de plateia. Mas quando a igreja reassume o seu papel de hospital, de colocar de pé quem estava deitado, de colocar de pé quem estava caído, de dar de comer a quem não tinha mais comida, aí sim ela é a igreja que o Senhor chamou. Davi, no meio do caminho, coloca o homem de pé, segue, ganha tudo, pega tudo que era seu, e no final os homens que estavam com Davi, a Bíblia vai ser bem explícita, que no meio desses homens havia homens de Belial, havia homens que eram maus. Quando Davi pega a sua família, os despojos dos inimigos, eles viram e falam para Davi: olha, tudo que a gente conquistou agora é exclusivamente nosso. Só que se você ler no riacho de Besor, 200 homens pararam, porque não tiveram mais força para seguir. E ali resguardaram a bagagem de Davi e de seus homens. Só que lá na frente, quem estava na frente da batalha falou: agora é tudo nosso, eles não merecem nada. Aí que Davi, orientado pelo Senhor, vai criar a lei da divisão da presa e do despojos. Davi vai dizer:
Tanto nós que lutamos temos importância, e tanto quem cuidou das nossas bagagens tem importância também. Todo mundo vai receber um pouquinho do despojo. Sabe o que Deus está falando? Parou o momento da igreja só dar valor a quem está na frente de tudo. Ainda tem gente que ora nos bastidores, ainda tem gente que intercede nos bastidores, e essas pessoas precisam ser valorizadas do mesmo modo. Mas isso daqui é outra pregação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que Ele resplandeça com grande força sobre os teus. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.